A paz do Senhor Jesus, queridos, eu quero deixar uma palavra para os vossos corações e reflexões nesse dia. Marcos 4:37. E levantou-se uma grande tempestade de vento e lançava as ondas para dentro do barco, de tal modo que já se enchia. Para aqueles que conhecem o texto, Jesus está saindo agora em direção ao outro lado, às terras de Gandara, aonde havia ali um homem que estava preso e possesso por legiões de demônios. Indo Jesus em direção a essas terras com os seus discípulos para libertar, para tirar das prisões aquele que estava preso, sendo dominado por potestade, domínios das trevas. Se levantou uma grande tempestade e os ventos eram contrários, a ponto de o barco ir a pique. Os discípulos ficaram desesperados com os fortes ventos, com a tempestade que vinha para destruir, acabar com aquele barco e com aqueles que estavam no barco. Os discípulos começaram a ficar com medo, achando que alguma coisa estava contra eles. Mas Jesus estava no controle, Jesus estava na polpa, porque aquela caminhada, aquela jornada era para libertar aquele que estava preso. Ei, muitas pessoas estão falando sim do jovem Nicolas. Muitas pessoas estão agora acusando, apontando ele, dizendo que foi uma irresponsabilidade. Mas eu quero dizer que todo grande evangelista, todos aqueles que decidem cumprir uma missão, todos aqueles que estão dispostos a lutar pela liberdade de alguém, eles irão lutar contra as forças das trevas, eles irão guerrear contra os principados e as potestades e os dominadores do ar. Ali os ventos eram contrários, os ventos tinham soprado para impedir eles de chegar do outro lado, para impedir eles de libertar aquele que estava oprimido. Então eu quero dizer, Nicolas, você tomou uma atitude que poucos que te criticam, que está apontando o jovem, não teve, porque ele começou sozinho, caminhando de Minas Gerais até Brasília, e ele mesmo já provou para si mesmo que ele, aleluia, através da sua fé, um jovem de coragem, lutando pela liberdade, arrastou uma multidão. Então eu quero dizer, Brasil, nós devemos nos unir. Vejamos os nossos princípios e a nossa fé. Agora quer dizer, como que Deus vai estar contra esse jovem que está lutando pela liberdade de um povo que está oprimido, de um povo que está vivendo escravizado, de um povo que está vivendo uma vida cega? Como que Deus vai estar contra um jovem que está lutando contra a justiça? Não. Então quer dizer que Deus estava contra Jesus? Quer dizer que Deus estava contra os discípulos de Jesus, que estava indo para o outro lado, para libertar um endemoniado, para libertar alguém que estava possesso por demônio. Quando Jesus chegou do outro lado, que libertou aquele endemoniado de Gandara, os homens daquela cidade expulsaram Jesus. Por quê? Porque eles amavam os porcos, eles amavam a sujeira, eles não queriam a limpeza, eles não queriam a transformação. Então eu quero dizer que toda limpeza vai incomodar o reino das trevas, toda limpeza vai incomodar os principados. Lutamos sim, acordamos sim, Brasil. Não é sobre política, é sobre a nossa fé, é sobre os princípios morais da nossa família. Até quando nós vamos ficar calados e não clamamos por liberdade? Sim, devemos clamar ao nosso rei, que Deus levante homens justos que possam governar a nossa nação, que Deus levante homens que olhem para os princípios da família. Ei, não se preocupe, a tempestade se levantou no barco de Jesus. Os ventos foram contrários dos barcos dos discípulos, mas eles conseguiram chegar do outro lado. Independente dos ventos, independente das provocações, você conseguiu chegar, você alcançou. Então eu estou aqui me pronunciando, força, e vamos, Brasil, porque nós não podemos entregar a nossa nação brasileira, a nossa família, na mão de corruptos. Seguimos olhando para o alto, sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Mas o nosso socorro vem do Senhor. Mas Deus usou homem. O povo estava vivendo escravizado no Egito. Deus usou Moisés. Deus usou Elias para denunciar o pecado. Os profetas.
Deus usou Josué para concluir a missão. Deus usou os apóstolos para anunciar e pregar para os gentios. Deus, ele conta com os homens na terra. Deus, ele conta com os homens. Ele quer usar os homens para que assim nós viemos governar. Aleluia, para que assim nós viemos anunciar uma fé, professar que o nosso Deus salva, cura e liberta. E não vamos parar, não vamos desistir por causa da tempestade, que as tempestades sempre vão existir na nossa vida. Avante, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus abençoe.